Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema O que é contrato social? Por qual razão as pessoas estabelecem contratos jurídicos? Desde que o contrato seja equitativo, as partes envolvidas geralmente acreditam que seus interesses estão mais salvaguardados quando estão vinculadas aos termos do acordo. Pode ser que você não queira comprometer-se a comparecer em um local específico todas as segundas-feiras às 9 da manhã, mas esteja disposto a assumir essa obrigação desde que outra pessoa seja compelida a depositar uma quantia determinada em sua conta bancária mensalmente. Em geral, vale a pena concordar em restringir sua liberdade de alguma forma para obter um benefício maior. Diversos pensadores, incluindo Hobbes, Locke, Rousseau e, mais recentemente, John Rawls, desenvolveram teorias políticas nas quais a legitimidade do Estado se baseia em um acordo tácito, ou seja, em um contrato social. Em linhas gerais, os cidadãos do Estado concordam em renunciar a alguns de seus direitos ou transferir parte de seus poderes para uma autoridade governamental, em troca de proteção, preservação da vida, da propriedade e da ordem social. O Leviatã de Hobbes. O consentimento consciente em um contrato requer uma reflexão sobre como as coisas seriam se os termos do contrato não estivessem em vigor. Da mesma forma, é comum nas teorias do contrato social começar com uma descrição do estado de natureza, uma condição social hipotética da humanidade em que as leis e os limites impostos pelo Estado estão ausentes. O estado de natureza concebido pelo filósofo inglês Thomas Hobbes é permanentemente sombrio e pessimista. Ele presume que a principal motivação das pessoas é um desejo constante e insaciável de poder, que só termina com a morte. Agindo de forma isolada, os seres humanos estão preocupados apenas com seu próprio prazer, interesse e sobrevivência. Competindo constantemente e em guerra uns com os outros, não há possibilidade de confiança e cooperação. Sem uma base de confiança, não há perspectiva de criar prosperidade ou desfrutar dos benefícios da civilização. Nenhuma arte, nenhuma comunicação, nenhuma sociedade. E o pior de tudo, o medo constante e o perigo de uma morte violenta. Portanto, ele conclui que no estado de natureza, a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Pela arte é criado aquele grande Leviatã, a que se chama Estado ou cidade, que não é senão um homem artificial, no qual a soberania é uma alma artificial. Thomas Hobbes. Existe um interesse mútuo em trabalhar juntos para escapar dessa condição infernal no estado de natureza. No entanto, por que as pessoas não concordam em cooperar nesse estado? A resposta está no fato de que sempre há um custo associado ao comprometimento com um acordo, enquanto não fazer isso traz ganhos. Se o autointeresse é a única orientação moral, pode-se ter certeza de que outra pessoa estará pronta para buscar vantagem ao não se comprometer. Portanto, a melhor estratégia é romper o contrato primeiro. Como todos pensam da mesma forma, não há confiança nem acordo, e o interesse de longo prazo sempre é substituído pelo ganho imediato. Isso cria um ciclo de desconfiança e violência aparentemente sem saída. A questão, então, é como indivíduos presos nessa lamentável discordância podem se adaptar uns perante os outros e se libertar. Para Hobbes, o cerne do problema é que acordos sem o uso da força são meras palavras. É necessário um poder externo ou uma sanção que obrigue todas as pessoas a obedecerem termos de um contrato benéfico para todos. As pessoas devem voluntariamente renunciar à sua liberdade em prol da cooperação e da paz, com a condição de que todos os outros façam o mesmo. Elas devem conferir todo o seu poder e autoridade a um indivíduo ou a um grupo de pessoas que possam unificar suas vontades em uma só voz, por meio de um processo de votação. A solução, portanto, é a submissão conjunta à autoridade absoluta do Estado, que Hobbes chama de Leviatã, um poder centralizado que mantém todos sob controle e em respeito. John Rawls e a justiça como equidade. Dentre os teóricos modernos do contrato social, destaca-se o filósofo político americano John Rawls, autor de Uma Teoria da Justiça, 1971, considerada uma das contribuições mais influentes para o debate sobre justiça e igualdade na segunda metade do século XX. Segundo Rawls,
qualquer concepção de justiça social implica a noção de imparcialidade. Qualquer inclinação dos princípios e estruturas que fundamentam um sistema social a favorecer um grupo específico, como uma classe social ou um partido político, automaticamente torna esse sistema injusto. Portanto, como devem ser distribuídos os ônus e benefícios de uma sociedade entre seus membros de maneira justa? Para compreender a ideia de imparcialidade, Rawls propõe um experimento mental que essencialmente reformula o estado de natureza. Nesse experimento, chamado de posição original, todos os interesses pessoais e lealdades são esquecidos. Ninguém sabe qual é o seu lugar na sociedade, sua posição ou status social. Também desconhecem a sorte na distribuição de habilidades, recursos naturais, inteligência, força e outras características semelhantes. Colocados atrás de um véu de ignorância e sem saber que papel terão na sociedade, eles são compelidos a agir de forma segura e garantir que ninguém do grupo tenha alguma vantagem à custa dos outros. Assim como em Hobbes, é o puro auto-interesse racional que leva à tomada de decisões por trás do véu. Ao assumirmos essa posição, firmamos um contrato com determinadas estruturas sociais, econômicas e arranjos que tornam esses princípios distintamente justos. Locke sobre o governo consensual. Cerca de quase meio século após Hobbes, outro renomado filósofo inglês que utilizou a ideia do contrato social para explorar os fundamentos do governo foi John Locke. Enquanto Hobbes se referia ao Leviatã, uma representação simbólica do poder do Estado, como esse Deus mortal, indicando que a soberania é concedida ao Estado por meio de um acordo humano e não por uma disposição divina, conforme a visão ortodoxa da época, Locke concorda com Hobbes nesse aspecto. No entanto, sua concepção do estado de natureza, a condição pré-social da humanidade, desprovida de governo ou leis, é consideravelmente menos sombria do que a de Hobbes. Por essa razão, o contrato estabelecido entre o povo e o soberano é menos austero. Enquanto Hobbes defendia um poder do Estado ilimitado e absoluto, a fim de evitar os horrores da guerra de todos contra todos, Locke sustentava o que essencialmente é a ideia de uma monarquia constitucional. Segundo Locke, o povo consente em delegar seu poder ao soberano sob a condição de que este o utilize para o bem comum, ao mesmo tempo em que reserva o direito de revogar esse poder, inclusive por meio de rebelião, se necessário, caso o soberano não cumpra com suas obrigações contratuais. Os princípios da justiça são escolhidos por trás de um véu de ignorância. John Rawls. A tese de Rawls sustenta que a escolha mais prudente que nós, como tomadores de decisão racionais na posição original, podemos fazer para proteger nossos próprios interesses futuros, desconhecidos, é adotar o que ele denomina princípio da diferença. De acordo com esse princípio, as desigualdades na sociedade são justificadas somente se resultarem em condições melhores para os membros em situação mais desfavorável. Essa ideia gerou críticas diversas, tanto positivas quanto negativas, e tem sido invocada por posições ideológicas de todo o espectro político, algumas das quais se distanciam da posição essencialmente igualitária de Rawls, mais à esquerda. Para dar um exemplo extremo, o princípio não exclui uma herança inesperada para aqueles que já desfrutam de uma grande parte dos recursos, desde que seja acompanhada de melhorias, mesmo que modestas, para aqueles em pior situação. Assim, a teoria de Rawls foi utilizada para respaldar a chamada economia trickle-down durante as administrações de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, quando os cortes de impostos para os mais ricos eram justificados pelo suposto aumento na sorte dos menos afortunados. Essas alegações foram rejeitadas com desdém por J.K. Galbraith, que se referiu a elas como economia cavalo e pardal. A teoria de que, se você der bastante aveia ao cavalo, acabará sobrando um pouco para alimentar o pardal. Sr. Hitchfield, eu soube que é a favor de cobrar altos impostos dos pobres e nenhum imposto dos ricos. É verdade, eu chamo isso de teoria inversa. As pessoas ricas moram em casas grandes no alto das colinas. Então, se dermos a eles todo o nosso dinheiro, um pouco dele pode escorregar de seus bolsos e rolar para onde o pessoal pobre está. Ah, entendi. O sono da razão.
O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau foi fortemente influenciado pelas ideias de Hobbes, mas em sua obra mais famosa, O Contrato Social, 1762, não encontramos a mesma desolação presente na concepção de Hobbes sobre a natureza humana no estado de natureza. Enquanto Hobbes enxergava o poder do Estado como um meio necessário para conter a natureza bestial das pessoas, Rousseau acreditava que os vícios humanos e outros males eram produtos da sociedade. Segundo ele, o nobre selvagem, naturalmente inocente e satisfeito em seu estado pré-racional, vivendo em solidariedade com seus semelhantes, acaba sendo corrompido pela educação e por outras influências sociais. Essa visão de uma inocência perdida e de um sentimento não intelectualizado inspirou o movimento romântico que se espalhou pela Europa no final do século XVIII. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!